conhece ainda, meu nome é Ricardo Faria, eu sou presidente da HPEM, Associação Gaúcha de Pessoas com Esclerose Múltipla. Em 2016 eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença desconhecida, muito pouco falada, e a gente vai pesquisar e ver que a gente não tem muito pra frente. A nossa ideia é que ninguém precisa passar sozinho e ninguém larga a mão de ninguém. Porque a gente sabe o quão impactante é receber o diagnóstico de esclerose múltipla. Quando eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla, eu achei que era uma sentença. E eu descobri que em 2019 não. Que existe vida após o diagnóstico de esclerose múltipla. Mas a nossa ideia da associação é conscientizar, é levar a informação, o melhor remédio. Aceitar que todos nós somos vulneráveis, aceitar que nós temos dias bons, temos dias ruins e que tem coisas que nos incomodam muito, isso faz parte do ser humano. Uma doença degenerativa já acaba contigo, né? Então, no momento que tu fala para uma pessoa que tu tem esse diagnóstico, claro, a cabeça da pessoa dá 1000 voltas, né? E aí tem o trabalho 2 para vocês, que é começar a dizer para as pessoas: oi, a gente tem uma doença, mas a gente está bem. Ou não, a gente tem uma doença e a gente não está bem e eu preciso de ti. Eu preciso do teu apoio. E uma outra coisa de dizer importante, de modo importante, eu não sou um peso, eu não sou uma carga, eu sou uma pessoa. Eu queria que vocês contassem pra gente como que foi esse momento de se olhar no espelho e de dar esse depoimento dessa jornada entre a suspeita, a conclusão do diagnóstico, o início de tratamento e o convívio, né, em casa primeiramente, depois nas suas relações sociais, trabalho, estudo e etc. Descobri acordando um dia, né, sem enxergar direito. Investiguei, né, com oftalmologistas, muito parecido ali com a história do Thiago, né, e descobri a esclerose múltipla com 22 anos. Então são, fechando aí esse ano, 20 anos, né, convivendo com a doença. Eu ouvi muita coisa, né, ouvi que eu não tinha esclerose múltipla, ouvi que sim, que eu devia me internar e fazer tratamento, ouvi que tinha sido uma coisa isolada e não ia acontecer mais nada, enfim. A gente encarava como um dia de festa. Cada vez que eu ia para o hospital, minhas irmãs levavam café, bolacha e era uma festa. E eu recebia visita e passava 5 dias lá só festejando. Então, na verdade, eu nunca encarei a doença como uma doença mesmo. Teve alguns momentos que o Ricardo teve que cortar do vídeo, porque eu falei algumas coisas impublicáveis. E não foi coisas que eu falei, mas foi o que eu ouvi do meu médico quando eu tive o diagnóstico. Quando eu tinha uns 23, 24 anos, aí eu meio que parei de andar bastante de bicicleta, que eu me mudei para cá. E faz umas 3 semanas atrás, eu percorri 50 quilômetros de bicicleta. E aí eu falei, nossa, nem quando eu não tinha diagnóstico eu pedalei tanto, sabe? Essa questão da bicicleta, né, e do esporte foram coisas que me ajudaram muito na minha reabilitação, assim. Eu passei um bom tempo sem ter acesso a nenhuma medicação. A esclerose múltipla mudou completamente a minha vida, mas para melhor. Eu passei a cuidar muito mais das coisas que eu fazia, tentar minimizar ao máximo o efeito da doença com o que estava ao meu alcance, porque eu sabia que provavelmente eu teria que judicializar para ter acesso a alguma medicação de alta eficácia e tal. A minha recuperação depois da pulso, cada vez num intervalo menor eu estava recuperando todos os movimentos e equilíbrio e força, né? E isso foi me dando mais energia para acreditar que eu podia me dedicar para o esporte ser uma alavanca para me ajudar, seja com motivação, né, autoestima. E aí eu comecei a ler coisas sobre como isso poderia me ajudar e aí eu tinha certeza que eu tinha que fazer uma maratona para simbolizar, né, isso, né? E aí em junho desse ano eu consegui completar a maratona em menos de 4 horas, que é um tempo
bom para qualquer pessoa. Se vocês forem conhecerem alguém que tem esclerose múltipla, indique a BEM, HPEM, AME, outras, as academias de neurologia. Eu acho que são fontes confiáveis, porque hoje a gente vê tanta coisa disponível na internet que não dá para acreditar em tudo como o médico que descobriu a cura de todas as doenças neurológicas. As pessoas vão alcançar a subsistência ao longo dos anos se não trabalharem. Inclusive, uma alteração muito expressiva na legislação que contempla exatamente isso, a oportunidade de pessoas jovens com deficiências poderem receber um benefício do governo, estudarem, terem um trabalho e receberem bolsa cumulativamente. Isso a gente não vê divulgando. Não é necessário contratar um advogado, ter a despesa com o advogado. Vocês podem ir com os seus laudos, o seu requerimento, apresentar no atendimento do juizado e eles fazem o requerimento sozinhos, tá bom? Não precisa contratar ninguém. A nossa campanha é sobre múltiplas formas, que aqui a gente quer destacar todas as pessoas com esclerose múltipla. Quem está na cadeira de roda, quem faz uso de órtese, quem não tem nada, quem tem algum sintoma invisível, para que todos se sintam representados. 30 de agosto era o dia do aniversário da dona Ana Maria Levi, que foi a fundadora da BEM, que há 38 anos foi uma pessoa de vanguarda, de uma iniciativa incrível, de poder pensar em ter uma associação para discutir esclerose múltipla, né? Essa associação começou dentro do Hospital São Paulo, lá em São Paulo, né? Juntamente com o médico, o Dr. Renato Basile, e de lá a gente ganhou essa dimensão e importância que hoje a BEM tem. Eu sou Luciano, fisioterapeuta, formado pelo IPA. Preciso que o paciente faça reforço muscular. Por quê? Porque quanto mais forte ele ficar esse músculo, menos espasticidade ele tem e menos tendência ao descondicionamento ele vai ter. Como qualquer pessoa que for para uma musculação e for fazer um treino igual a qualquer outro que já está lá, vai chegar no outro dia ou no segundo dia e vai estar cansado, vai estar todo dolorido e não vai conseguir fazer nada. Então, a atividade ela tem que ser gradual. Eu não posso também fazer aquilo. Eu sempre caminho? Sim, sempre caminho. Quanto? Eu caminho 1 quilômetro. Ia caminhar 1 quilômetro há 6 meses, há 1 ano. Sempre o mesmo percurso. Não, eu preciso ir me desafiando, eu preciso caminhar mais um pouco. Ou eu sempre vou poder caminhar 1 quilômetro, mas eu tenho que caminhar esse 1 quilômetro com menos tempo. Então, eu parar de fazer a atividade é que vai me dar mais sensação de fadiga. Tá? Então, mais uma vez, se eu faço o exercício adequado, eu tenho uma tendência a não ter fadiga. O que é interessante? Que todo o portador de esclerose múltipla tenha um fisioterapeuta. Que esse fisioterapeuta possa conhecer esse paciente, possa avaliar num período de 3, 6 meses ou a cada ano, para ver como é que está a evolução desse sintoma, se aparece algum sintoma. Quanto mais precoce a gente começar o tratamento, melhor vai ser a evolução lá no longo prazo. Que o melhor é começar com um tratamento de alta eficácia, né? A gente ainda tem muita gente de centros grandes que começa com medicações de baixa eficácia. Na neuro, isso incrivelmente ainda não acontece, né? As pessoas acordam com um lado mais fraco que o outro, com um lado dormente, e elas, a primeira coisa que pensam, dormir em cima daquele lado, é por isso que eu estou com o lado dormente. Tá? Mas esclerose múltipla, até não faz tanta diferença se 24 horas depois ele procurasse o atendimento. Mas no AVC faz total diferença. A gente tem 3 horas, em algumas situações 4 horas e meia, para fazer um tratamento que realmente pode mudar, né, a evolução do paciente. Divulgações, enfim, essas atrizes aí se exporem, falarem dos seus problemas, isso é super importante. Mas a gente ainda vai precisar, a neurologia como um todo, os pacientes também vão precisar ajudar, colocar na cabeça isso. Não é normal a gente acordar com um lado mais fraco, com as 2 pernas mais fracas, ou problema de equilíbrio, isso não é normal. Quando você for ao médico conversar, começa do início, né? A gente poder levar
isso adiante para o neurologista, é poder começa do início, né, doutor? Porque é vocês que vão nos ajudar a olhar. O diagnóstico está sendo bem mais fácil, porque os critérios mudaram, tem muito mais ressonância para a gente fazer, né? Tem se falado mais na medicina, até porque tem muito mais tratamento, né? Então melhorou bastante. Se a gente for pegar uma série de pesquisas aí, a gente vê que vem diminuindo muito o tempo para o diagnóstico, mas sempre precisa melhorar, né? Sempre precisa mais, né? Então, são muitas emoções que acabam surgindo quando a gente se depara com a esclerose múltipla ou o diagnóstico. Tem alguns estudos que falam até um pouco mais de 50%. A gente costuma dizer que metade das pessoas que têm EM vão desenvolver depressão, tá? Isso é um número assim assustador. Quando a gente tem EM, né, esse quadro de ansiedade com essa possível intensificação, levando a um transtorno, ela também cresce. Então, a gente realmente precisa falar de saúde mental quando a gente fala em esclerose múltipla, tá? Não dá para não falar de saúde mental, especialmente porque também muitos estudos mais recentes mostram que pessoas que têm uma boa qualidade de vida são menos impactadas pela doença. Autocuidado é uma coisa que todo mundo pode fazer, né, na sua vida, pode trazer para a sua vida como algo prioritário, importante. Pessoas com um estilo mais otimista, né, conseguem se recuperar melhor de situações de saúde, conseguem ter mais habilidade para lidar com desafios, né? Conseguem ter recuperação mais rápida pós-cirurgia, por exemplo. Então, eu gostaria que ficasse essa mensagem para vocês, né, de que a gente realmente precisa se cuidar, né, e trazer para o nosso dia a dia bons pensamentos, bons comportamentos. Isso realmente vai fazer toda a diferença na nossa qualidade de vida. Chegamos então ao final do nosso simpósio. Esse simpósio ele foi feito com muito carinho. Eu gostaria de agradecer aos patrocinadores Biogen, Merck, Sanofi e aos apoiadores EMS, Duke Bio e Natural Alimentos. E quando a gente fala em construindo redes de apoios, a gente não conseguiria sem essas redes, né? A gente não conseguiria fazer este trabalho se vocês não acreditassem. Então, eu não tenho palavras para agradecer a todos que participaram, a todos que apoiaram. Um forte abraço. Obrigado.